Que a graça e que a paz do nosso Senhor Jesus esteja com você, meu querido e amado irmão. Que Deus possa falar ao seu coração nessa noite, por meio da exposição da Escritura Sagrada. Primeiramente, gostaria de agradecer ao Conselho da Igreja, ao Reverendo Edin, os pastores, por esse convite tão precioso, que me honra muito. Fui membro desta igreja, foi aqui que fui levado ao Evangelho e conheci a Cristo e comecei a minha caminhada com Cristo nessa igreja. Depois de um tempo saí, fui estudar fora, fazer faculdade, e depois Deus me chamou para o ministério e eu conversava com o Reverendo Paulo sobre isso, porque quando eu fui estudar no noroeste aqui do Paraná, lá em Umuarama, eu acabei me transferindo para a Igreja Presbiteriana de Cruzeiro do Oeste. Foi lá que Deus começou a falar comigo sobre o ministério. Entretanto, numa viagem missionária que nós fizemos ao Paraguai, né, em 1998, alguns aqui nem nascidos ainda eram. Mas depois eu estava como candidato ao Sagrado Ministério lá pelo Presbitério Vale do Ivaí, mas acabei me transferindo novamente aqui na época do Reverendo Paulo, eu estava lembrando ele disso. E a igreja aqui, quando fui ao Seminário Presbiteriano JMC, onde o Reverendo Edin estudou também, e onde tenho o privilégio de lembrar dos irmãos todos os domingos, porque tem dois guarapuavanos lá, uma do Turvo e uma de Guarapuava, né? É o seminarista Lucas Leffler, ele trabalha comigo aos finais de semana, lá na Igreja Presbiteriana da Vila Pompeia. E então fui ao seminário, e no dia 20 de dezembro de 2004, aqui nessa igreja, eu fui consagrado ao Sagrado Ministério. Completei 20 anos de consagração ao Sagrado Ministério da Palavra. Então, a Igreja Presbiteriana Central tem um lugar muito precioso na minha vida, na minha história, e eu louvo a Deus por essa igreja, pela bênção que ela é no reino de Deus e aqui na região de Guarapuava, no Paraná, e tem sido bênção na nossa vida. Trago o abraço da nossa igreja, da Igreja Presbiteriana ali na Vila Pompeia, na cidade de São Paulo, e é um privilégio muito precioso estar com os irmãos, e o desejo do meu coração é que o Senhor fale com você nessa noite. Nesse sentido, eu quero convidar você para que abra a palavra do Senhor no Salmo de número 4. Salmo de número 4. Você pode colocar o seu celular aí no modo avião, porque ninguém vai falar com você agora, quem vai falar com você é Deus, né? Então se conecte na palavra do Senhor. Assim nos diz a Escritura Sagrada, Salmo de Davi ao mestre de canto com um instrumento de cordas. Responde-me quando clamo, ó Deus, da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame, e amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por Ele. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono. Porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Senhor nosso Deus, nós estamos celebrando as bênçãos que o Senhor tem derramado ao longo da história nesta igreja. 136 anos, sendo um instrumento, Senhor, nas Tuas mãos nesta região e proclamando o Evangelho até os confins da terra, por meio da obra missionária. Eu Te louvo, Senhor, porque nesta igreja, pela graça do Senhor, eu fui alcançado
pelo Senhor. Também faço parte dessa história e eu me sinto privilegiado e honrado por estar nesta noite celebrando mais um ano de organização desta igreja. Mas agora, Senhor, nós lemos a Tua palavra. Nós estamos aqui celebrando, adorando e bendizendo, mas agora nós queremos ouvir a Tua voz. Fale conosco. Trabalhe no nosso coração. E o meu desejo, Senhor, é que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença. Meu Senhor, minha rocha, meu Redentor, amado da minha alma, em nome de Jesus. Amém. Queridos, é interessante caminhar com pessoas e perceber como cada pessoa responde às situações e circunstâncias da vida. Especialmente naqueles momentos em que você é acometido por uma situação adversa, onde isso deixa você angustiado, ansioso, às vezes sobrecarregado. E o que me chama a atenção é que, infelizmente, no nosso meio, no meio da igreja, nós estamos procurando para estes momentos de angústia, de depressão, de dificuldades, mais respostas seculares do que na Escritura. Nós temos usado linguagens psicologizadas para dar resposta e significado àquilo que nós enfrentamos. E às vezes você procura o pastor para dizer assim: pastor, o senhor conhece um psicólogo cristão que possa me ajudar? E você não vem procurar o pastor para você ouvir a voz de Deus através da Escritura, que tem resposta para todas essas coisas, porque a Bíblia, ela é suficiente para tudo aquilo que nós enfrentamos. Diante disso, eu pergunto a você, especialmente nesses momentos de tribulação, de angústia, de provações, como é que você lida com essas coisas? Que resposta você dá a esses momentos? O fato é, meus queridos, que nestes momentos, uma guerra, ela é travada no nosso coração. Nós entramos em guerra. Nós passamos a lutar com as inclinações do nosso coração para tentar solucionar isso, e infelizmente, meus irmãos, muitos irmãos têm sucumbido nesses momentos de angústia, porque não vão até a Escritura e não descansam no Senhor, naquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Quando nós olhamos para este salmo, um salmo de Davi, esse salmo, ele tem no seu contexto uma história muito dramática. Talvez uma das histórias mais tristes da Escritura. É um momento muito difícil na vida de Davi. E o contexto desse salmo está relacionado à história de Davi e seu filho Absalão. E eu creio que a maioria de vocês, ou se não todos vocês, conhecem a história. Davi era o rei ungido de Israel. Seu filho Absalão começa a se voltar contra ele e levantar pessoas para que se levantassem contra o seu próprio pai, porque ele estava usurpando o trono do pai. E a Bíblia nos diz que o coração de Israel, do povo de Israel, se volta para Absalão. Lembre-se que aqui nós estamos falando de uma monarquia. A menos que o rei esteja disposto a renunciar o seu trono, a única maneira do trono ser tirado do rei é a sua morte. Então imagine a conspiração que Absalão estava tramando com o povo de Israel. Agora, eu quero pensar com você sobre a perspectiva deste rei, que é pai. Pense na dor esmagadora de um pai cujo o filho não apenas deseja o seu trono,
mas deseja e planeja a sua morte. Pense em como é doloroso ver as pessoas que você liderou, que você trabalhou com elas, as pessoas com quem você serviu, serem tão inconstantes e desleais com você. Então, esse salmo, o salmo de número 4, ele fala disso. E ele é um salmo gêmeo, escrito juntamente com o salmo de número 3. O salmo de número 3, ele é um salmo matinal, e o salmo de número 4 como se fosse um salmo vespertino, escrito quando Davi escapou com medo que a sua vida fosse ceifada, e ele tem alguns seguidores leais, e ele se esconde, para que não fosse morto pelo seu filho. E essa história, ela não tem um bom final. Sinto em dizer a você que, já dando spoiler aqui desta história, ela não tem um bom final. O que acontece? Chega Davi num dado momento, que Absalão, seu filho, foi morto. Talvez você pudesse pensar, na nossa inclinação pecaminosa, que esse pai agora celebraria a morte desse rebelde, desse filho miserável, que queria a morte do próprio pai. Mas Davi não comemora. Sabe por quê? Porque ele é pai. Porque ele é pai. E esse homem se desmorona em tristeza. E eu fico tentando imaginar, meus irmãos, e ouvir aqui os gritos de um pai ecoando ao longo dos anos da história, dizendo: Absalão, 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 meu filho, Absalão, meu filho. Tente imaginar comigo a dor desse pai. E aí, quando nós olhamos para esse salmo, meus queridos, o salmo de número 4, ele nos dá um olhar maravilhoso, uma janela maravilhosa para o coração de um homem que está no meio de um tipo terrível de provação, no meio de algo inimaginável, impensável. E o que me chama a atenção, que é dessa forma, olhando para esse salmo, nós vemos aqui uma espécie de manual sobre como nós podemos travar essa guerra, essa batalha espiritual em meio às lutas e provações da nossa vida. E o que eu quero dizer para você é: não tenha medo em meio a essas provações, porque o Senhor está conosco. É sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. A questão é: você percebe, querido, na sua vida, a guerra que é travada no seu coração em meio às lutas que você enfrenta? No calor, no chão, no terreno do dia a dia. Porque, como eu disse pela manhã, agora todos nós estamos aqui adorando ao Senhor, louvando ao Senhor, glorificando ao Senhor. Você é uma pessoa muito crente agora. Mas e quando o culto acabar? E talvez você esteja sentado aqui pensando assim: nossa, amanhã cedo tem que levar as crianças para a escola, depois eu tenho aquele problema no trabalho para resolver, e a sua cabeça está, os seus pensamentos estão viajando nas suas tarefas e na sua agenda. Mas o fato é que é travado no dia a dia da nossa vida essa guerra. E a pergunta que eu faço a você é: como você trava essa guerra em meio às lutas que você enfrenta? A palavra de Deus, no verso 1 e o verso 2, nós vemos algumas características, olhando aqui para esse episódio na vida de Davi, como ele faz em relação a isso. Verso 1 e 2 diz: responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça, na angústia me tens aliviado, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame? E amareis a vaidade e buscareis a mentira. A primeira coisa notável que eu vejo aqui nesse texto, olhando para o coração de Davi, é que no meio desse desastre, da morte do seu filho, no meio de algo impensável, este rei ungido de Deus,
Este homem, ele confia no Senhor. E sabe o que ele faz? Davi corre para o Senhor. Davi corre para o Senhor. Deus não apenas deu esse título a Davi, mas Ele honra o trono de Davi, do rei Davi. Diante dessa situação tão adversa, o que aconteceria? Davi, ele sabe o que tem que fazer. No momento difícil, Davi, ele não foge de Deus. Muito pelo contrário, ele corre para o Senhor. E aí eu fico pensando nessa postura de Davi, e eu tenho que ser honesto com você, e você tem que ser honesto com você mesmo. No meio das lutas que você enfrenta, via de regra, queridos, é muito tentador para nós, em meio a situações como essas, nós fugirmos de Deus nesses momentos. Fugir de Deus na dúvida e dizer: Senhor, eu pensei que o Senhor me amava. Eu imaginava que o Senhor me amava e que essas coisas não iriam acontecer comigo. Como é que isso pode acontecer comigo, Deus? Eu sou um bom crente, eu não falto à igreja, eu sou até dizimista, eu estou participando de ministério, eu estou querendo até cantar no coral, eu te obedeço, eu leio a Bíblia. Por que isso acontece comigo? Percebe como o nosso coração, ele inquieto, ele procura fugir de Deus? Quão fácil para nós, queridos, nessas horas, é como se a gente fosse uma espécie de juiz, e nós trazemos Deus num tribunal para julgá-lo, como imprudente, como não bondoso, como infiel, como sem amor. Por que comigo? Por que comigo? Por que essa tragédia familiar na minha vida? Eu gostaria de dizer para você que eu nunca fiz isso, mas eu seria mentiroso se eu fizesse isso, porque infelizmente eu faço. Infelizmente, em muitas ocasiões, e por vários momentos, o meu coração, ele é pego nas tensões e nas dificuldades da caminhada cristã, da minha vida com Deus, e quando eu percebo, eu estou confiando, sabe, queridos, mais nas minhas habilidades, mais na minha força, do que naquilo que o Senhor deseja para a minha vida. Especialmente quando eu faço um plano. Eu gosto de planejar as coisas. Eu gosto de uma semana estável, de uma semana segura. Eu gosto dessas coisas. E aí Deus de vez em quando vem e bagunça toda a minha semana. Eu falo: por quê? Me deixa quieto aqui. E o Senhor vem e balança tudo. E aí, quando você planeja, quando você trabalha por isso, e a coisa que você planejou, que você trabalhou, não funciona como você gostaria que funcionasse, nesses momentos, sabe o que acontece comigo, querido? O meu coração, ele luta quando as coisas não acontecem como eu gostaria. Sabe por quê? Porque eu acho que eu tenho um caminho melhor do que o caminho que o Senhor tem para mim. Esse é o problema do meu coração pecaminoso. E sinceramente eu gostaria de dizer para você assim: eu faço tudo que Deus ordena. Eu não faço e você não faz. E você sabe disso. E aí sabe o que acontece? Nesses momentos nós ficamos irados. Nós ficamos com raiva. E nós falamos conosco mesmo e com Deus: Deus, eu fiz isso por Ti. Tudo que eu faço é para o Senhor. Que sentido isso faz? Por que passar por essa tribulação? Por que uma doença incurável agora na minha vida? Por que um filho nas drogas? Por que um filho rebelde? Por que um marido ríspido, grosseiro? Por que isso? Isso não faz sentido, Senhor. Mas nesse momento que Davi está enfrentando isso, o coração de Davi não faz isso. Imediatamente esse homem faz o quê? Ele corre para o Senhor. A resposta de Davi é: o Senhor me respondeu no passado. O texto diz: responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça, na angústia tens me aliviado,
tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Davi, ele sabe que o Senhor já respondeu ele sabe que o Senhor já o livrou no passado, ele conhece a história, ele conhece o Deus que ele serve, e o que ele faz? Ele ora ao Senhor, e ele sabe, e ele diz no texto, responde-me, Senhor, porque ele sabe que o Senhor vai responder. Que resposta notável, queridos. Enquanto Davi está correndo em direção a Deus, como um homem de amor, de compaixão, como um líder, seu coração imediatamente pensa naqueles que estão caminhando com ele, naqueles que caminharam com ele, aqueles que se voltaram contra ele, os israelitas. E aí, este homem, ele, de maneira muito preciosa, ele diz assim: ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame e amareis a vaidade e buscareis a mentira? Até quando vocês vão ficar nessa mentira? E para seguir Absalão, queridos, seria necessário virar as costas para o trono de Davi. E virar as costas para o trono de Davi, o ungido de Deus, o rei colocado ali pelo Senhor, era virar as costas para Deus, era virar as costas para o Senhor, para o nosso Deus. Não tinha como esses homens dizerem: meu coração está com Absalão e o meu coração está com Deus. Então perceba a gravidade do que estava acontecendo. E aqui está um homem que está entristecido, que está com seu coração quebrado, desmoronado, arrebentado. E neste momento, ele entende que a sua única esperança é o Senhor. A sua única esperança está firmada no Senhor. E a única esperança para as pessoas que ele lidera, para aquele povo, está no Senhor. E ele diz: ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame e amareis a vaidade e buscareis a mentira? Que coisa triste, queridos. Mas sabe, meus irmãos, eu quero dizer algo para você nessa noite. Quando aquilo que é impensável, inimaginável, surgir na sua caminhada, quando as coisas que você não teria escolhido, e que você decide que não aconteceriam na sua vida, quando as provações e esses problemas surgirem na sua caminhada, e não importa se essa situação ela é pequena ou se ela é grande, a pergunta que você tem que fazer ao seu coração é: para onde você vai correr? Você corre para Deus ou você foge dele? Você corre para você mesmo? Para suas habilidades? Você corre para soluções que esse mundo coloca diante de você? Ou você corre para a Escritura? Você corre para o Senhor? Para a segurança que nós temos em Cristo. O texto continua, e no verso de número 3, ele diz: sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso, o Senhor me ouve quando eu clamo por ele. E agora, é interessante a perspectiva de Davi aqui. Eu tenho conversado, hoje de manhã nós falamos um pouco sobre isso, ontem também com jovens, e eu vejo isso nesse texto. Davi, em segundo lugar, ele se lembra de quem ele é, ele se lembra da sua identidade. A primeira coisa que ele faz é correr ao Senhor, e quando ele corre ao Senhor, ele lembra de quem ele é, ele lembra da identidade. E aqui, uma das coisas que nos coloca em grandes problemas, em tempos de provação, meus irmãos, é algo que nós podemos chamar desse esquecimento, dessa amnésia de quem nós somos, essa amnésia de identidade. Nós simplesmente esquecemos quem somos, que nós somos filhos de Deus por meio de Jesus Cristo. Você, querido, não é alguém que está vivendo nesse lado de cada eternidade. Você não é alguém que está vivendo neste mundo por conta própria. Você não é alguém que caminha nesse mundo caído, tentando sobreviver às situações e às circunstâncias. Não!
Não, meu amado. Você foi alcançado pela graça redentora, e alcançado pela graça, por meio de Jesus Cristo, pela obra redentora de Cristo, você agora é filho de Deus. Você é filho do Altíssimo. E as nossas histórias não estão mais nas nossas mãos. Cristo vive em nós, e a nossa história agora está nas mãos do Senhor dos senhores, do Rei dos reis. E não é você que escreve o final da sua história. Reverendo Edin falou aqui sobre atores e teatro. É interessante a perspectiva que João Calvino traz disso. Ele fala que o mundo é o teatro da glória de Deus, e nesse grande enredo da história da redenção, onde Cristo é glorificado, nós somos participantes dessa história. Mas quem escreve essa história é o próprio Deus. E a sua história, nesse grande enredo do teatro da glória de Deus, é escrita por Ele, não por você mesmo. E sabe, meus irmãos, talvez não seja a amnésia de identidade somente. Talvez a razão pela qual os julgamentos sejam tão difíceis para nós seja o fato de que eles desafiam as identidades substitutivas que nós carregamos. As provações desafiam as coisas que você busca como identidade, como aceitação, como aprovação nas situações funcionais do seu dia a dia. Perceba algo, querido, a sua identidade não deveria estar na pessoa com quem você é casado, se você é casado. Não é a sua esposa ou o seu esposo que lhe define. Sua identidade não deveria estar no trabalho que você tem, naquilo que você faz. A sua identidade não deve estar na sua aparência. A sua identidade não deve estar na sua saúde física. A sua identidade não deveria ser prejudicial do seu bem-estar ou não financeiro, se você tem dinheiro ou não tem dinheiro. A sua identidade, ela não está em ser membro desta igreja, da Igreja Presbiteriana Central, que tem 136 anos. Não, eu sou membro da Igreja Presbiteriana Central. Sou até presbítero lá. Emérito, 25 anos de presbiterato. Eu brinquei com os jovens ontem. Eu falei que fui curado desse negócio de reverendo de título. Alguns anos atrás, eu estava numa reunião, e 2 portugueses estavam comigo. Eles iam pregar numa reunião de jovens, eu era um jovem pastor. E eu me lembro que, quando fomos apresentados, um disse, meu nome é tal, e chegou eu falei, meu nome é reverendo Wagner. E aí, acabou a reunião, chegamos no carro, o Portuga chegou para mim, batendo na minha perna. Quer dizer então que o teu nome é reverendo? Eu, oi? Quer dizer então que o teu nome é reverendo? Eu falei, não estou entendendo. Aí ele foi direto, falou, você disse lá em cima que teu nome é reverendo. Eu falei, disse? Ele falou, disse. Ou seja, eu estava me identificando e colocando a minha identidade num título que eu recebi. E aí eu brinco que eu fui curado disso, que eu sou Wagner e que sou pastor. Mas isso, o ser pastor não me define. O que me define é a minha identidade em Cristo. Não é ser filho do seu Moacir Jaime Zanelato ou da dona Sônia Maria Zanelato, irmão da Vanessa Zanelato, e agora vem os nomes agregados, né? Pelicero, Rafaela Zanelato Johnson. Não é ser irmãos desse casado com a Juliana, não, é ser filho de Deus. É isso que me define. É isso que mostra qual é a minha identidade. Então não são as coisas que eu tenho, porque se a sua identidade não estiver no Senhor, querido, você é uma pessoa em perigo espiritual. Você é uma pessoa em perigo espiritual. O julgamento ainda é mais difícil, quando aquilo que eu coloco a minha identidade agora, está em jogo na minha vida. E sabe o que a gente faz? A gente pega estas coisas que nos definem, não sendo o Senhor, e nós transformamos elas em ídolos. E talvez seja por isso que um Deus amoroso permite provações na nossa vida, porque essas provações vão nos resgatar.
elas vão nos levar em lugares que eu jamais gostaria de ir por mim mesmo. Essas provações me chamam de volta, mais uma vez, para colocar a minha identidade no Senhor, para colocar o meu significado, o meu propósito, a razão da minha existência, o porquê eu estou aqui, naquele que fez todas as coisas. Somente no Senhor. Somente no Senhor. Sabe o que é isso, querido? Isso é redenção. Isso é graça. Isso é o agir de Deus. E a pergunta que eu faço para você nessa noite é: a sua identidade, aquilo que você é, está firmado no Senhor? Ou no que você tem? No que você faz? Isso não lhe define, meu irmão. Aí você se aposenta, e você fala assim: agora sou inútil, não tem mais o que fazer. Não, querido. Não é o seu trabalho que lhe define, não é a sua profissão que lhe define. O que lhe define é Cristo Jesus, o Senhor, o Redentor. E aí é interessante que Davi, ele se lembra de quem ele é, dizendo que o Senhor distingue para si o piedoso, o Senhor o ouve quando ele clama. E aí o texto continua no verso de número 4, ele diz: irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Ah, querido, Davi, ele não apenas corre para Deus, ao invés de fugir dele. Davi não apenas lembra-se da sua identidade no Senhor, mas Davi agora diz o texto que ele examina o seu coração. Veja algo aqui, queridos, precioso. Sabe o que acontece? É tão fácil em alguns momentos como esse, de provação, de luta, nós ficarmos tão envolvidos no sofrimento, que você não presta atenção no que está acontecendo no seu coração. Eu disse pela manhã que eu tenho estudado nos últimos meses a carta de 1 Pedro, na minha vida devocional. E o que me chama a atenção é que Pedro, quando escreve essa carta para aqueles irmãos que estão dispersos, ali que seria a região da Turquia, esses irmãos estão dispersos e estão sofrendo, eles estão sendo perseguidos. Então talvez você pense assim, que Pedro, quando vai escrever essa carta, tem que escrever uma carta de conforto, de consolo. E aí lá no capítulo 1, verso 3, ele diz: cingindo o vosso entendimento. A ideia do texto ali é: não uma coisa passiva, mas prepare a sua mente para a ação. Prepare a sua mente para aquilo que eu vou fazer. Esteja pronto para aquilo que eu vou fazer. E sabe, é interessante que quando nós olhamos para pessoas, e eu tenho caminhado com pessoas em aconselhamento bíblico, e eu percebo, meus irmãos, pessoas que estão envoltas no sofrimento, elas ficam nesse círculo vicioso do sofrimento, e quanto mais meditam no seu sofrimento, mais se afundam. Pedro está dizendo: prepare a sua mente para aquilo que Deus vai fazer. Não fique envolto nesse sofrimento. E no versículo 4, Davi aqui menciona duas tendências mais comuns, duas tentações da inclinação do nosso coração que todos nós enfrentamos nesses momentos difíceis. O primeiro é a ira, é a raiva. Ele diz: irai-vos e não pequeis. Talvez essa raiva seja uma irritação tão intensa, mas quem lhe conhece, e aí você tenta não demonstrar essa ira, mas quem lhe conhece de verdade sabe que você está bravo, que você está irado. Talvez esse possa ser aquele tratamento do silêncio. Você está infligindo às pessoas ao seu redor um silêncio frio, de aço, porque você está irado, você está com raiva. Você fala assim: até vou no culto, mas eu não vou falar com ninguém, vou ficar quieto. E eles vão perceber que eu estou bravo com tal situação. Talvez seja uma esposa que está lá preparando o jantar, e ela está batendo panela, está fazendo barulho, e a frigideira bate, e está fazendo mais barulho do que normalmente ela faz, porque ela quer chamar a atenção, que ela está zangada. Só lá em casa que acontece isso, ou na sua também?
Talvez você seja um pai que está irritado, e aí você descarrega a sua ira nos seus filhos, porque você está bravo com alguma coisa que está acontecendo. Eu sei que vocês, diz que no finalzinho da tarde já tem trânsito aqui também, né? Mas isso serve mais para nós. Às vezes você sai lá, aquele trânsito louco, maluco de São Paulo, e aí você fica irado com as pessoas por causa do trânsito. Perceba, querido, não importa onde você expresse a sua ira, se você estiver com ira, no meio de circunstâncias difíceis, e estiver afirmando acreditar num Deus soberano, a sua ira sempre será direcionada a Deus. Todo pecado, ele é vertical. Agora, a maioria de nós, eu tenho certeza, que não chegaria diante de Deus e olharia nos olhos do Senhor e dizia assim: estou bravo com o Senhor, estou irado com o Senhor. Você ia fazer mais ou menos quando o pai chama o filho para dar uma repreensão no filho: olha no meu olho, e fica assim, né? Olha para baixo e não olha no olho do pai. Olha no meu olho, rapaz, quero conversar com você agora, de homem para homem. Você errou, agora seja homem aqui. E aí, se ele está bravo com você, irado com você, ele vai desviar o olhar. E é assim que nós fazemos com Deus. Nós não temos essa coragem de dizer isso ao Senhor, mas a gente demonstra a nossa ira em muitas outras ocasiões funcionais da nossa caminhada. E sabe o que tem por trás disso tudo, queridos? E uma coisa que Deus tem falado ao meu coração é: por que você faz o que você faz? Às vezes a gente olha só o comportamento. Quando você vê dois filhos tendo uma briga, e eu tenho 2 meninos lá em casa, e aquilo, esses dias, teve uma situação que assim, eu achei hilária, mas eu tive que repreender, tive que disciplinar os meninos. Eu tenho um de 12 e um de 9 que vai fazer 10. E o de 12 é grandão, ele já tem 1,67 m, calça 41. O outro é menorzinho. E eles tiveram algum atrito, e aí a hora que eu estou vindo no corredor da minha casa, do apartamento, eu olho o pequenininho assim, ó, tum, 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 dando soco no outro. Aí eu achei legal o negócio, porque assim, o homem tem que saber se defender, né? Mas está errado o que ele está fazendo. Aí eu olhei aquele negócio, dei uma risada e saí, fui lá, falei para minha esposa: estão se pegando os dois lá. Aí eu me recompus, fui lá, falei: o que está acontecendo aqui? Que negócio que é esse, rapaz? E não sei o quê, você não pode bater no seu irmão, e não sei o quê, tá. Eu fiquei feliz, né? Porque isso mostra a masculinidade, mostra que eles são homens, e o homem foi criado para defender. É óbvio que a gente tem que canalizar isso pela fé naquilo que é correto. Mas o fato é, queridos, que quando estas coisas acontecem na nossa vida, nós vamos mostrar e tentar entender o porquê nós fazemos o que fazemos, o porquê você faz o que você faz, ou seja, qual é a motivação que direciona você. E quando nós ficamos irados com Deus, sabe o que você está dizendo para Deus na sua motivação? Senhor, eu estou insatisfeito com o Senhor, eu estou insatisfeito com o Senhor. É um sentimento de insatisfação. Agora, olha o que o texto diz: irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o seu coração e sossegai, e aquiete-se. Você sabe, queridos, como é difícil sossegar o coração. Você sabe como é difícil ficar em silêncio, especialmente nos momentos difíceis de provação. Sabe por quê? Porque existe dentro de mim e dentro de você uma reclamação. Existe aquela coisa que nós chamamos do eu não gosto, é o não gosto do meu coração. E é muito difícil para mim, para você, estar naquele lugar que você não gosta da sua vida. Você não gosta daquilo que é colocado no seu prato. Você não gosta de ter que lidar com essa situação desagradável, deselegante todos os dias. É muito difícil aquele não gosto. E é muito difícil esse não gosto não formar palavras
muito difícil, nos momentos de não gosto, ficar em silêncio. E você lembra do que a Bíblia fala? A boca fala do que está cheio, seu coração. E nessas horas você percebe o que domina você. A sua insatisfação, a sua ira, a sua raiva, a sua angústia, a sua ansiedade. Porque isso está dominando você. E a minha ira e a minha insatisfação com as circunstâncias se espalham em todos os tipos de comunicação que eu tenho e exalam do meu coração. É como se exalassem pelos poros. E eu sei que isso é verdade para mim. Infelizmente, eu gostaria que não fosse, mas é. E eu sei que é verdade para você também. Mas sabe, meus irmãos, nesses momentos de luta e dificuldade, eu nunca magoei ninguém com meu silêncio. Sabe por quê? Porque eu tenho muito a dizer. Eu tenho muito para falar. E eu fico irado, eu fico com raiva. Agora, quando eu olho para esse texto, eu vejo uma coisa incrível. É para um homem que acabou de receber a notícia que o seu filho está morto. Ah, mas é um filho que estava querendo matar ele. Nessa dificuldade esmagadora, esse homem, ele olha para o seu próprio coração e se aquieta. E se aquieta. O versículo 5, ele diz: ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Ele não apenas corre para Deus, ele não apenas lembra da sua identidade, ele não apenas examina o seu coração, mas Davi, ele volta o seu coração para a adoração. Quando você está em dificuldade, queridos, você quer adorar? Talvez você possa, em momentos difíceis, dizer isso no seu coração: eu mal consigo ficar sentado, quanto mais ir num culto. E ir no culto ainda é desafiador, é quase impossível para mim cantar: grande é a tua fidelidade, grande é a tua bondade. E aí você olha em volta e você vê aqueles irmãos adorando, derramando o coração, e você fica irado no seu coração. Você fica ressentido com as pessoas que estão ao seu redor, adorando de coração aberto. E aí talvez venha aquela tentação de dizer: por que ir para a igreja? Mas eu quero dizer uma coisa para você, querido: a sua vida, ela gira em torno do culto público. A coisa mais importante da sua semana é esse momento, onde você se reúne com os santos, com o povo de Deus, para adorar o Senhor, publicamente. Valorize o culto. Valorize o tempo na presença do Senhor. Sabe, meus amados, talvez a adoração nunca seja mais doce, e a adoração nunca seja mais sincera, mais honesta, mais verdadeira que nos tempos de provação. Sabe por quê? Porque nesse momento, você estará adorando ao Senhor por aquilo que Ele é. Por aquilo que Ele é. Isso é belo, queridos, isso é adoração. E Davi diz: ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. No verso de número 6 ele diz: há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Amados, Davi não só corre para Deus nesses momentos de luta e tribulação, buscando segurança no Senhor, não apenas lembra da sua identidade, não apenas examina o seu coração, ele não apenas se entrega à adoração, mas Davi começa também a ministrar as pessoas que estão ao seu redor. Por isso, meu amado, ministre a palavra do Senhor às pessoas que estão ao seu redor. E aqui está o que está acontecendo aqui nesse versículo. Davi provavelmente está resumindo de forma poética o que está acontecendo naquele lugar, naquela caverna que ele está. Aquele grupo de seguidores fiéis e leais a este homem. Agora Davi vai dizer para eles, e vai ministrar ao coração deles. Ele vai dizendo: há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. O que vai acontecer agora, queridos?
Como que isso vai acabar? Será que isso vai acabar bem? Eu acho muito interessante o que Davi faz a seguir. Ele não responde a essas perguntas. Ele não responde às perguntas temerosas e ansiosas com uma teologia banal, superficial. Muito pelo contrário. O que ele faz é orar essencialmente dessa maneira: Senhor, o que essas pessoas que estão aqui comigo, estes homens que estão comigo, o que eles precisam não é de um conjunto de respostas, mas o que eles precisam é do conhecimento de uma experiência na tua presença. Por isso ele diz: Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto, se manifeste aqui, Senhor. Se manifeste, Senhor. Porque isso, querido, é o que acontece na provação. Às vezes, você enxerga tantas coisas, e essas coisas vão nos deixando míopes, cegos, aquilo que Deus quer fazer, e nós não vemos o Senhor. E nessas horas, eu posso buscar muitas coisas, e não buscar o Senhor. E aí talvez você pode começar a ver as condicionais que podem acontecer. E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? E se for assim? E se for assado? Mas a única coisa que você precisa ver, querido, é que o Senhor está com você. E Davi, essencialmente nesse momento, está dizendo: Pai, eu sei que você está aqui conosco, revele a sua presença, porque nós precisamos desesperadamente do Senhor. A paz duradoura, querido, não é encontrada no entendimento. A paz duradoura, forte, perene, segura, ela é encontrada numa pessoa. E essa pessoa é o nosso Deus, Yahvé, o Deus da aliança, o Senhor. Porque desse lado de cada eternidade, meu querido, nós não entenderemos muitas coisas. Nós não teremos todas as respostas. Nem sempre haverá respostas explicativas maravilhosas. Às vezes nós vamos receber, mas nem sempre isso vai acontecer. Mas sabe o que você vai ter? A presença do Senhor. Porque Ele nos prometeu que nunca nos deixaria. Ele estaria conosco todos os dias. Depois disso tudo, olha o que Davi diz, versos 7 e 8. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles. Quando lhes há fartura de cereal e de vinho, quando eles estão cheios, abastados de si mesmos, o Senhor colocou mais alegria no meu coração. E aí ele diz, no verso 8, em paz me deito e logo pego no sono. Porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Como é que um homem desse pode ter alegria nesse momento? Nós precisamos entender o que está acontecendo aqui. Nós sabemos pelo relato histórico que esse foi um momento de grande tristeza, de muita dor para Davi. E haveria algo errado na vida desse homem se ele não enfrentasse, e esse não fosse um momento de tristeza. Porque nesse momento é isso que ele estava enfrentando. Era o seu filho. Isso era impensável. E aqui ele interage com esse luto profundo. Mas Davi, mesmo neste momento impensável de luto profundo, Davi é capaz de experimentar a alegria, porque ao correr para Deus, ao adorar a Deus, no meio da provação, essa provação expôs ele a algo profundo, que às vezes nós não percebemos na Escritura. E que algo profundo é isso? Senhor, somente o Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Só o Senhor que me dá segurança. Pense nisso, querido. Pense nisso. O coração de Davi se enche de alegria. E sabe o que ele faz? Ele dorme. Ele descansa. Ah, meu irmão, quantas vezes as lutas do meu coração furtam o meu sono. E a minha mente fica viajando, pensando nas lutas, nos problemas, nas angústias.
E aí eu fico tentando pensar na solução dos problemas. E eu vou pensar assim, eu vou pensar dessa maneira, eu vou pensar daquele jeito, eu vou tentar fazer isso, eu vou dar aquela resposta. Até que, como diz o salmista no Salmo 73, entro no santuário do Senhor e começo a adorá-lo. Aí você começa a lembrar de quem Deus é. E você começa a lembrar que só o Senhor nos faz repousar seguro. E você pode colocar a cabeça no travesseiro e dormir em paz, tranquilo, seguro. Olhando para o Salmo 4, querido, talvez você possa pensar assim: ah, pastor, esse homem aí era Davi, um homem segundo o coração de Deus. Isso é irreal, eu não sou Davi, eu não sou um homem como esse, isso não é para mim, eu sou um mero pecador. Mas eu quero lembrar você de algumas coisas. Davi era como eu e como você. E talvez cometeu coisas mais graves do que você. Talvez você nunca tenha feito o que Davi fez. Davi cometeu um grave pecado. Ele cometeu adultério. Davi cometeu o pecado do assassinato. Davi não foi um pai exemplar. A casa dele era uma bagunça. Por isso que o filho dele quis tomar o trono dele. Então, o Salmo 4 não é um testamento de um homem que é irreal, ou de um homem que é totalmente perfeito. O Salmo 4 é uma amostra, sabe do que, querido? Da graça de Deus e daquilo que Deus pode fazer num coração daquele que o busca. Se você buscar ao Senhor, o Senhor agirá dessa maneira com você também e comigo. Então, este não é apenas o Salmo de Davi, mas este Salmo é o meu Salmo, é o seu Salmo. Sabe por quê? Porque a graça de Deus nos encontra nestes momentos, nessas lutas. Mas há uma outra coisa aqui. Você não pode deixar de pensar que o Salmo 4 é como um dedo apontando para um outro rei. Só pensar em Davi, mas você tem que pensar num outro rei. Que outro rei é esse? Este rei deixou o seu trono. Este rei enfrentou o impensável. Este rei não apenas enfrentou o espectro da morte, este rei morreu. Este rei acabou numa caverna, numa tumba. Mas este rei conquistou esse túmulo, derrotando o pecado e a morte. E esse rei venceu, para que eu e você pudéssemos ter vida eterna. Para que eu e você pudéssemos aqui e agora experimentar desse descanso, dessa segurança, não de uma semana previsível, não de coisas estáveis e planejadas, mas de uma segurança no meio das tempestades, no meio das lutas, no meio das angústias, uma segurança que Ele nos dá em meio às provações. Por isso, querido, o meu desafio a você nessa noite é que você coloque a sua confiança plenamente em Jesus. Talvez aqui todos vocês já tenham declarado isso, de que você coloca a sua confiança em Jesus. Saiba, meu amado, que Jesus é a segurança real para a sua vida. Jesus é a segurança real para essa igreja. Jesus é a segurança para você caminhar aqui entre o já e o ainda não, aguardando a bendita redenção, derramando o seu coração na presença do Senhor. Portanto, querido, não tenha medo. No Senhor você está seguro. Que Deus derrame graça e bênção sobre a sua vida. Eu gostaria de orar mais uma vez com você e por você. Senhor, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos porque o Senhor trabalha em nós. O Senhor trabalha de tal maneira, de tal forma, que o Senhor nos leva em lugares que nós nunca iríamos por nós mesmos. E o Senhor nos leva, Pai, para entender e perceber a grandeza, a majestade de quem o Senhor é, da glória, da magnitude, Senhor, da sua presença. E quando nós estamos na sua presença, nós estamos seguros, nós temos estabilidade, nós temos graça.
para podermos descansar. E descansar de forma plena no Senhor. Colocar a nossa cabeça no travesseiro e dormir. Por isso, Senhor, se nessa noite irmãos aqui estão enfrentando lutas no seu coração, angústias, ansiedades, Senhor, que eles não procurem nestes meios seculares, mas que eles possam depositar a sua vida na confiança do Deus soberano, Criador de todas as coisas, aquele que detém a nossa vida nas mãos, e lembrarmos da nossa identidade, de quem nós somos, que nós somos filhos do Deus Altíssimo, que nós somos eleitos antes da fundação do mundo, para vivermos em novidade de vida, em adoração, glorificando ao Senhor, que nós somos, Deus, levados a adorá-lo, a exaltá-lo, a ministrar aos nossos irmãos, sendo instrumentos do Senhor na vida deles. Senhor, que nós possamos de fato derramar o nosso coração na Tua presença. Esse é o desejo do nosso coração, em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, meu querido, em nome de Jesus.